Será que você pode fechar os seus olhos e pedir papai para falar mais uma vez ao seu coração? Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor ressuscitou. Obrigada porque o Senhor nos deu vida e nós podemos celebrar com muita alegria que o Senhor está vivo, não só nesse dia, mas todos os dias. O amor do Senhor está disponível por causa desse sacrifício de cruz. E nós estamos aqui, ó Deus, para agradecer ao Senhor, entregar as nossas vidas nas suas mãos. E eu peço, Senhor, que o Senhor me use com graça e com poder, que o Senhor me esconda atrás da sua cruz, para que o Senhor apareça e eu diminua. E as pessoas que entraram aqui nessa noite, saiam, ó Deus, daqui impactadas pelo amor do Senhor. Essa é a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Nesse domingo tão especial, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Você provavelmente conhece esse texto, nós vamos ler juntos, por favor, se você puder. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Nós demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, ele foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos, diga assim, muitos, sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Se você gosta de saber o tema da mensagem, o tema que nós vamos conversar aqui hoje é: nunca se esqueça. Então, mais uma vez, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: nunca se esqueça. O profeta Isaías, ele estava falando da morte do Filho de Deus, 2.500 anos aproximadamente, antes da morte acontecer. Lá no Velho Testamento está registrado como que ele chegaria, como que Jesus chegaria ao mundo, como ele seria açoitado e como ele seria morto. O profeta começa esse texto que nós lemos dizendo que por causa dele, por tudo que ele passou, muitos seriam considerados justos. Mas o texto não diz todos. Eu vou repetir para você entender. O texto diz que muitos seriam justificados por causa do ato de amor de Jesus na cruz, mas não todos. Por que isso, pastora Gal? Isso se deve ao fato de que milhares de anos depois da morte de Jesus na cruz, ainda existem pessoas que ignoram o amor e a entrega de Jesus, do Filho de Deus em nosso lugar. Dá para acreditar
que existem pessoas ainda hoje que negam esse amor, que rejeitam esse amor. Tem um vídeo rolando aí nas redes sociais, não sei se você já viu, de algumas pessoas andando pelas ruas e perguntando para as pessoas: você prefere 5 milhões na sua conta ou um encontro com Jesus? Um encontro com Deus? E o que as pessoas respondem, gente? 5 milhões na minha conta. Porque elas não têm noção do preço que foi pago para que elas tenham essa liberdade de escolher que não querem Jesus. E se essa pergunta fosse feita para você nessa noite? Está sendo feita. Você prefere 5 milhões na sua conta? Amanhã, segunda-feira, amanhã é feriado. Então vamos contar terça-feira. Acho que resolveria um pouco dos seus problemas, não é? Sim ou sim? Mas e um encontro com Deus? Resolveria todos os seus problemas. Então essa é uma ótima noite para você começar a pensar sobre isso. Existem pessoas que estão rejeitando o amor do Senhor. Algumas porque não tiveram uma boa experiência com paternidade. Algumas porque ainda não ouviram falar dele. Algumas porque eu e você muitas vezes nos calamos ao invés de propagar esse amor que nos salvou. E vários motivos. Muitas pessoas se lembram de Jesus, do sacrifício da cruz, nessa época. Na época da Páscoa. Tem muitos que pagam penitências para tentar agradar a Deus de alguma forma e mostrar que estão fazendo alguma coisa, mas só nessa época. E elas pagam penitências, fazem sacrifícios e sacrifícios, mas elas continuam com uma vida que reprova a Deus. Muitas nessa data se lembram dele. Vai lá, posta no Instagram, ele está vivo, Jesus vive. Mas não tem uma vida que realmente adora o Senhor. Mas você que está aqui nessa noite, não. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia, Jesus está vivo. Você não, você é diferenciado. Você tem uma vida realmente que prega Jesus com as suas atitudes. Eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus. Na quinta-feira, Jesus ele estava ceando com os discípulos, que na sexta-feira já o deixariam sozinho naquela cruz. Então não é de se espantar que muitos rejeitam Jesus tantos anos depois. Aqueles discípulos que viram milagres, maravilhas, sinais, que foram treinados pelo próprio Jesus, deixaram ele sozinho naquela cruz. Na sexta-feira, ele foi crucificado. Cruz de obediência. O próprio Pai, o próprio Deus, abandonou Jesus na cruz, porque Jesus estava levando sobre ele todos os nossos pecados. E o nosso Pai não se mistura com o pecado. Então, Jesus estava sofrendo, além de toda a dor, de toda a humilhação, a ausência do Pai, que o abandonou porque ele estava naquela hora levando todos os nossos pecados. O fato é que a história, ela é triste, mas o plano de Deus, ele foi e ele continua sendo perfeito. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que o plano de Deus para a sua vida é perfeito. Nós, com as nossas próprias mãos, que muitas vezes nos esquecemos disso e tomamos uma direção contrária do que o Senhor nos ensinou. Então, na quinta-feira, Jesus estava ali, na última ceia. Na sexta-feira, ele foi crucificado. E o sábado foi aquele sábado triste, cinza. Porque Jesus não estava ali presente. Imagine aquelas pessoas que seguiram a Jesus, como elas estavam, a mente confusa. Mas no domingo pela manhã, diga, no domingo pela manhã, ele ressuscitou. E o texto de Marcos 16 vai dizer para a gente detalhadamente como foi a ressurreição.
Eu quero ler só 2 versículos com vocês, do 5 ao 7, que diz assim: ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Diga assim: uau! Ele está vivo. Ele falou e ele cumpriu. Agora vá, porque Jesus está indo para Galiléia para encontrar com os discípulos. Ele havia ressuscitado e o anjo está falando: agora vá, porque ele está indo para lá para se encontrar com os discípulos. Ele falou e ele cumpriu. O que ele falou, o que ele determinou sobre a sua vida, vai se cumprir. Mas eu não vejo, pastora, eu não vejo nada acontecendo. Parece que, pelo contrário, eu estou cada vez mais distante. Mas se ele falou, se ele fez uma promessa para você sobre a sua vida, a respeito da sua família, da sua vida profissional, se ele falou, ele vai cumprir. Aplique fé nessa palavra para começar essa semana. Parece que está difícil, que está impossível. O sábado também foi assim. Foi um sábado de silêncio. Mas no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Após Jesus ressuscitar, os discípulos estavam caminhando para Emaús. E o próprio Jesus se juntou àqueles discípulos e começou a conversar com eles. Esse texto está relatado lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 20 e 22. Eu vou ler com você algumas partes de 22 a 32 para você entender o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Esse texto vai relatar a conversa deles. Presta atenção como que foi. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e elas voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viam anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus, quem, gente? Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhe e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. E eles disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Dá para acreditar que no caminho de Emaús, o próprio Jesus se juntou àqueles discípulos e começou a conversar com eles. Eles até sentiram o coração deles arder, um arrepio, uma coisa diferente acontecendo dentro deles por causa daquela presença. Mas eles decidiram, mesmo assim, não acreditar que era o próprio Jesus que estava ali. Mesmo ao lado de Jesus, eles permaneceram com os olhos e com o coração fechado. E eu quero perguntar para você: quantos de nós estamos assim hoje? Quantos de nós temos o privilégio, a oportunidade de andar bem pertinho de Jesus, mas nós fechamos os nossos olhos e fechamos o nosso coração?
E muitas vezes o Senhor está ali falando, Ele está tentando nos mostrar, Ele está usando pessoas. E nós estamos, não. Eu vou me manter aqui na minha posição, porque afinal, o que as pessoas vão achar? Nós vamos à igreja, ouvimos uma música gospel para relaxar, mas continuamos decidindo que o controle de nossas vidas ainda é nosso. Nós decidimos ficar com os nossos olhos fechados para Ele. Você conhece muito bem essa história. Foi tudo por você. A palavra de Deus diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz do maligno, mas o céu, diga assim, mas o céu é para aqueles que querem cumprir a missão. O mundo jaz do maligno, mas o céu é para aqueles que querem cumprir a missão que Jesus nos entregou. Que missão é essa? É o ID. Está lá em Mateus, capítulo 28, a partir dos versículos 18 até o versículo 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus! A promessa que Ele fez é: eu estarei com vocês todos os dias. E talvez Ele está aí do seu lado agora, falando com você, através dessa mensagem, gerando algo no seu coração, como aqueles discípulos estavam sentindo. Mas você continua dizendo para si mesmo: não, isso não é nada, isso deve ser coisa da minha cabeça. Porque você não se acha digno de ouvir e de ter Jesus pertinho de você. Mas quando nós dizemos que Ele está vivo, nós estamos falando de que Ele está disponível. Ele não está distante, Ele está perto. Pastor, então você está dizendo que eu posso estar caminhando com Jesus e não estar percebendo a presença dEle? Sim. Isso pode estar acontecendo. Aconteceu com esses discípulos que nós acabamos de ler o relato. Então, eu quero ver algumas situações em que simplesmente nós ignoramos a presença dEle em nossas vidas. Amém? Vamos ver algumas situações onde nós talvez, sem pensar, ignoramos a presença de Jesus na nossa vida. E eu não estou falando aqui para pessoas que talvez, mas eu já estou numa igreja, eu faço parte, então essa palavra não é para mim, porque eu sei perceber a presença de Jesus. Sim, mas todos nós, todos os dias, temos a oportunidade de andar com Ele do nosso lado. É assim que você tem caminhado com Jesus? Ou muitas vezes na correria do seu dia você fala: Jesus, você fica aqui que hoje o dia é puxado lá no trabalho, então eu estou com um horário cronometrado, eu não tenho muito tempo de ficar conversando com o Senhor hoje não. Então fica aí rapidinho, daqui a pouco eu volto e a gente se encontra de novo. Muitas vezes nós agimos dessa maneira. Então eu quero compartilhar com você algumas coisas que pode fazer você estar andando com Ele e não percebendo a presença dEle. A primeira coisa é quando vivo do meu jeito. Bate assim no seu peito e fala: quando eu vivo do meu jeito. Quando você vive do seu jeito, você está caminhando com Jesus e não está percebendo o que Ele quer fazer na sua vida e como Ele quer trabalhar na sua vida. Lucas capítulo 24, os versículos 15 e 16 que a gente acabou de ler, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como? Como que estavam os olhos deles? Impedidos. Por que que os olhos dos discípulos estavam impedidos? Por que que eles não perceberam a presença de Jesus? Porque talvez eles estavam andando do jeito deles. Estavam confusos porque Ele morreu, e é disso que o texto está falando, e eles estavam conversando sobre isso. As mulheres foram lá, Ele não está lá, Ele morreu, será que nós fomos enganados?
Será que valeu a pena mesmo seguir esse Jesus? Porque agora ele simplesmente sumiu e nós não sabemos onde ele está. Eles estavam focados neles mesmos, na dor que eles estavam sentindo naquele momento de dúvida, de confusão. Os nossos olhos são impedidos de ver o Senhor quando nós escolhemos olhar para a nossa dor, para o nosso momento, ao invés de olhar para a dor que Ele sentiu na cruz por amor a nós. Os nossos olhos vão se fechando, o nosso coração vai se fechando quando nós não obedecemos ao Senhor. O Senhor já tinha dito que Ele estaria lá, que Ele iria se encontrar com eles, mas eles não estavam ali ligados nisso, eles estavam incrédulos. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, vamos lá? Se vocês me amam, e aí, você ama o Senhor? Ou você só gosta dele? Você tem um flerte com ele de vez em quando? Porque quem ama o Senhor obedece os mandamentos dele. E talvez os seus olhos estão fechados para ele. Porque você está vivendo do seu jeito. Na sua correria, na sua rotina. E talvez você pense assim, pastora, mas eu preciso dar meus corre, né? Porque, veja bem, eu não nasci em berço de ouro. Eu não nasci em um berço cristão, talvez, então eu não tenho tempo para ficar enfiado dentro da igreja ou viver aí, sabe? Nós não estamos falando de religiosidade, irmãos. Nós estamos falando de alguém que está caminhando com o Senhor. Você pode caminhar com o Senhor independente da situação, da circunstância. Lá no seu quarto, principalmente, quando você fecha a porta. O Senhor, Ele está ali e Ele vê você se ajoelhando ali. Muitas vezes você não tem nem palavras, você está cansado. Mas Ele vê que você separou aquele tempo para falar com Ele. E talvez você tenha tanta coisa para falar, mas você não consegue colocar em palavras. Pois é, nunca se esqueça disso. Ele te vê. Ele te ouve. Se você está sofrendo, Ele sofre com você. Se você está chorando, Jesus chora com você. Nunca se esqueça. Viver do seu jeito é ir esquecendo pouco a pouco que Ele está vivo. E que Ele deseja habitar em nós. Em nós não, vamos melhorar isso. Ele deseja habitar em você. Ele deseja fazer morada em você. E essa é uma ótima noite para você parar de viver do seu jeito. Porque veja bem, olha para mim, você sabe que não está dando certo. Você sabe que a cada dia que passa você talvez está mais frustrado e mais cansado. Porque você está vivendo do seu jeito. Então, já que você já tentou de tudo, deixa eu te dar um conselho. Experimenta ser amado. Experimenta desse amor e você vai ver que as coisas vão começar a caminhar diferentes. E a promessa aqui não é que você não vai ter problemas, você não terá aflições, essa não é a promessa aqui. A promessa que Jesus faz é que se nós temos Ele conosco, nós vamos ter problemas, aflições e problemas, mas nós teremos uma coisa que está escassa. Diga assim, paz. Paz. Quanto tempo você não deita a cabeça lá no travesseiro e simplesmente descansa, porque você parou de viver do seu jeito, você está vivendo do jeito dele. Então, a responsabilidade está sendo dele em continuar cuidando de você, porque o seu papel, o meu papel é viver do jeito dele, obedecendo a ele, seguindo os passos dele. Amém? Comece a refletir como que está a sua vida. E se você não está vivendo do seu jeito, mesmo talvez estando dentro de uma igreja local e fazendo muitas coisas para Deus. Uma outra coisa que pode acontecer, você pode estar caminhando com o Senhor
e não está percebendo, quando você não procura entender as Escrituras, quando você não procura entender a Bíblia, a inerrante palavra de Deus, a espada de Deus, a palavra de Deus. Lucas 24, versículo 27 diz: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés. Olha que interessante, o próprio Jesus está usando o quê? A palavra. O próprio Jesus está falando para os discípulos, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, os escritos da minha palavra. Dos profetas, eles já estavam falando que eu iria morrer, que eu iria ressuscitar. Vocês não lembram da palavra? O próprio Jesus está mostrando para eles. Quando você não se dedica em entender e conhecer a palavra de Deus, você pode estar esquecendo de Jesus. Quando nós nos dedicamos a conhecer a Deus e a palavra dEle, nós estamos decididos que queremos nos encontrar com Ele, custe o que custar. Aqueles discípulos certamente conheciam a palavra, sim ou sim? Eles conheciam a palavra, porque afinal, o texto, a Bíblia diz que eles eram discípulos. Então, eles conheciam a palavra, mas naquele momento de dúvida e confusão que eles estavam passando, naquela circunstância, mesmo conhecendo a palavra, eles não estavam com a palavra no coração. Eles estavam ignorando a palavra naquele momento difícil que eles estavam passando. E veja bem, nos momentos de dúvida, de medo e de dor, tem alguém passando por esses momentos? Não precisa responder. Mas nos momentos de dúvida, de dor, de medo, são nessas horas que nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz. Certamente nós vamos encontrar ali consolo e abrigo. Com certeza muitos de vocês aqui estão passando por situações. Se eu pudesse sentar com você e falar assim, aí, como é que está a vida? E sem demagogia, você pudesse falar como realmente está a sua vida? Talvez você iria falar, não está tão legal. Mas deixa eu te perguntar, o que a Bíblia diz acerca do momento que você está passando? Seu problema é no casamento, o que a Bíblia diz sobre isso? Como resolver isso? Seu problema é familiar, profissional, o que a Bíblia diz a respeito disso? Seu problema é na alma, a sua dor é interna. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque é nessa hora que nós temos que nos apegar à palavra. Aqueles discípulos não se apegaram. Eles não tinham a palavra de Deus no coração deles naquele momento. Com certeza, nós passamos por momentos de incertezas na nossa vida. Mas quantas vezes nós estamos com a palavra fincada no nosso coração, de que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. O Senhor Jesus já sabe como é o final, é só você que está preocupado à toa. Será que você pode dar um glória a Deus? Quando você não se dedica a conhecer a palavra de Deus, você está se esquecendo dele. Não se esqueça disso. Não se esqueça que a palavra de Deus é o nosso manual de instruções. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu ando dentro daquilo que a Bíblia fala que eu posso andar. E se você está passando e fazendo algum caminho diferente desse, você pode estar caminhando para um caminho de morte. Mas nessa noite, Jesus vem ao seu encontro, porque Ele está vivo. Ele te abraça, Ele sente a sua dor, Ele sente a sua preocupação, Ele sente como você está sem você precisar dizer uma palavra. Porque você já entendeu que Ele não está longe, Ele está pertinho de você. Amém? E a terceira coisa para nós concluirmos. Não foi Jesus que se distanciou. Repita comigo. Não foi Jesus que se distanciou.
Quando eles estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Interessante é que nós ficamos focados tanto em nós mesmos, que nós não percebemos Jesus nas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Aqueles discípulos, que não eram os 11, tá? Esses discípulos do caminho de Emaús não eram os 11 discípulos. Esses discípulos eram outros discípulos da cidade. Aqueles discípulos, eles estavam em uma simples refeição com o Rei dos Reis. Eles estavam ali comendo com Jesus na mesa, mas eles não conseguiam ver Jesus. Porque eles estavam focados na dor que eles estavam sentindo naquela hora. Eles estavam ali de frente com o próprio Deus e não estavam percebendo a dádiva que eles estavam ali vivendo. Igual nós estamos aqui agora. Muitos estão aqui me ouvindo, mas não conseguem ouvir o próprio Deus. Muitos estão aqui, mas estão com a mente em outro lugar. Muitos estão aqui, mas estão talvez fazendo julgamentos e críticas aí na sua mente. Muitos de nós estamos perto, mas ao mesmo tempo estamos longe, porque os nossos olhos e o nosso coração podem estar fechados para Jesus. Muitos talvez se sentem distantes de Deus, como se Jesus estivesse muito longe. Mas eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. Não foi Jesus que se distanciou de você. O que você conclui? Não foi Jesus que se distanciou de você. Foi você que se distanciou dele. A palavra de Deus fala isso em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não te ouvirá. Por causa do quê? Dos nossos pecados. Ele continua te amando, estando disponível, vivo, mas você está vivendo do seu jeito. E você foi se distanciando dele. Por quê? Porque você simplesmente quer viver dessa forma. Ali no caminho de Emaús, quando eles sentaram à mesa, estavam ali partindo o pão, que eles perceberam que eram Jesus, na hora que eles perceberam, Jesus desapareceu. Cuidado, para você não estar tão pertinho de Jesus e perder momentos com Ele. Deixar de fazer escolhas que agradam a Ele, para agradar a si próprio. Foram as nossas maldades, os nossos pecados que nos separaram dele. Mas a boa notícia, fala assim, a boa notícia, é que naquela cruz ele levou esses pecados sobre ele. Então esses pecados já não podem mais te separar de Deus. Porque você vai viver uma vida de arrependimento, de contrição e de quebrantamento. Você vai ter o pecado na sua vida como um acidente, não como um propósito. Eu imagino que todos vocês que estão aqui vieram porque querem estar perto de Deus. Porque querem viver amando o Senhor acima de todas as coisas. Senão você não estaria aqui para celebrar a Páscoa. Então, se você veio aqui, a boa notícia é: nada pode te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nada pode te separar do amor de Deus.
Se você descer para se esconder dele no profundo abismo, ele vai te encontrar. Se você subir no mais profundo céu, ele vai te encontrar. O amor dele está disponível e os seus pecados não podem mais te separar, a não ser que você queira viver essa vida de pecado. Mas eu sei que você não quer mais viver assim, porque é muito ruim, é muito cansativo viver essa vida do nosso jeito. Ferido, magoado, entristecido, frustrado, decepcionado. O Senhor Jesus já levou as nossas dores, as nossas frustrações. E você não precisa mais viver assim. Até mesmo você que já se encontrou com Jesus em alguma fase da sua vida, já faz parte de uma igreja, dessa igreja, você pode estar cego da presença de Deus, como aqueles discípulos estavam naquele momento. Ele ressuscitou. Diga aleluia. Significa que há esperança para você. Há esperança se você colocar a boca no pó e falar: Deus, eu não quero mais viver do meu jeito. Jesus, se você ainda quer fazer prova dele, fala: se o Senhor está vivo mesmo, faz alguma coisa comigo e dentro de mim nessa noite. Muda a minha história. Me dê um novo nome. Porque Ele ressuscitou. A morte morreu. Você não precisa mais ter medo, porque você viverá eternamente com Ele. E esse é o maior presente que nós podemos receber. Viver eternamente com Ele. Uma vida eterna ao lado dEle. E talvez você está negligenciando essa vida eterna com Ele por causa de coisa pequena aqui, nesse período curto que você está vivendo na terra. O medo já não me domina mais. O medo não pode mais parar a mim e a você, porque agora nós temos um Pai que quer dar boas coisas para os seus filhos. Um Pai que quer presentear os seus filhos. Então eu não preciso mais viver com medo, acanhada. O silêncio daquele sábado acabou quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, domingo pela manhã, o Pai rompeu o silêncio, o véu foi rasgado, o acesso está disponível. Não existe mais silêncio da parte de Deus, Ele quer andar pertinho de você. Nunca se esqueça. Não viva mais do seu jeito. Os seus passos podem te levar para caminhos de morte. Conheça a palavra de Deus. Vai doer. Em alguns momentos, a espada da palavra de Deus vai te rasgar. Mas é para te curar. É para um propósito maior. Perguntaram assim: eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento difícil, e as pessoas lá de fora do mundo, elas me ampararam mais do que as pessoas que falam que tem Jesus e as pessoas da igreja. E eu respondi dessa maneira, eu falei: é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Aí a pessoa ficou assustada e falou: como assim? Por quê? Eu falei assim: porque as pessoas de Deus e de Jesus vão falar o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz não é o que o mundo diz. O mundo vai falar para você assim: continua desse jeito, faz o que o seu coração mandar. Se você está sentindo que você é isso, é porque você é isso mesmo. Mas a palavra de Deus, ela não vai falar isso. A palavra de Deus vai falar assim: muda o comportamento, não segue por aí. Se você quer ter caminho de paz, trilha para cá. Então vai doer às vezes, vai te rasgar, mas é para te dar caminhos de vida e paz. É para te dar um caminho pertinho dele. Nunca se esqueça. Fique de pé em nome de Jesus. Nunca se esqueça que foi por você. Nunca se esqueça. Ele ressuscitou por amor a você.
O plano de Deus foi perfeito, é perfeito. Nunca se esqueça que Ele salvou uma miserável pecadora como eu. Nunca se esqueça que Ele salvou, como o apóstolo Paulo diz, o pior dos pecadores. Por amor, nunca se esqueça que Ele é paciente com você. Presta atenção, continue focado aqui. Nunca se esqueça que Ele é paciente com você, até com a sua racionalidade, para se encontrar com Ele. Nunca se esqueça que Ele sofre com você. Nunca se esqueça que Ele chora com você. Nunca se esqueça que você não pode permitir o pecado viver na sua vida. Não ache isso normal e não seja complacente com isso. Decida viver do jeito de Deus. Nunca se esqueça que o quebrantamento é uma resposta que você tem que dar ao pecado. Vou repetir, nunca se esqueça que o quebrantamento é a resposta que você tem que dar ao pecado, ao coração endurecido. Nunca se esqueça que Ele não se afasta, somos nós que nos afastamos. Hoje, nessa noite, é uma noite perfeita para você permitir o Espírito Santo abrir os teus olhos, para você não somente o ver, mas para você enxergar a Ele andando pertinho de você. Nós já estamos orando por você. Eu só quero concluir com algo, para você entender o tamanho amor do Senhor e como Ele quer andar pertinho de você. Você não é mais amado por Deus quando você ora todos os dias. É isso mesmo. Você não é mais amado por Deus quando você ora todos os dias. Você não é mais amado por Deus quando você jejua, quando você lê a sua Bíblia. Não. Você não é mais amado por Deus quando você se sente confiante a respeito da sua fé, quando você sabe quem você é. Você não é mais amado por Deus por causa disso. Você não é mais amado por Deus quando você é generoso. Você não é mais amado por Deus quando as pessoas sentem orgulho de você e a pessoa que você é. Tudo isso porque o amor de Deus, ele não vai e vem. O amor de Deus, ele é constante, é permanente e ele é oferecido de graça para você. Mas hoje você entendeu que não foi de graça. Houve um preço que foi pago lá na cruz para que você vivesse em liberdade, não fosse mais acusado, não fosse mais chamado pelo nome do seu erro e do seu pecado. O Senhor Jesus não te ama porque você é um excelente cristão. Ele simplesmente te ama. Essas coisas são legais, são importantes, orar, jejuar, ser generoso. Mas isso na verdade mostra que nós estamos amando muito Ele. Mas não faz Ele nos amar mais.